Vamos ler em voz de coro, do versículo 7 até o versículo 14, e nós vamos combinar assim: os homens leem os ímpares e as mulheres leem os pares. E a gente faz assim porque as mulheres gostam mais de andar em pares e os homens se viram melhor sozinhos. Então, os ímpares para os homens, as mulheres ficam com os pares. Eu conto até 3, só para as mulheres começarem, e aí vocês, mulheres, começam com voz de coro, e aí, a partir do 8, eu não conto mais, os homens já entram acelerados. Homens, é o contrário, né? Então, eu conto até 3 para os homens começarem, e depois as mulheres já entram acelerados. Combinado assim? Do 7 até o 14. Pegaram? Homens, então, 1, 2, 3, vai. Aleluia! A palavra que eu tenho para você hoje tem muito a ver com como Israel estava vivendo naquele momento. Para você entender como Israel estava vivendo naquele momento, você precisa entender uma questão básica sobre Israel. Israel dividia o mundo em 2 povos: Israel e o resto. Por que eles dividiam Israel assim? Porque Israel era o povo de Deus e os outros não. Por isso, só por isso. Todas as outras nações, cada nação tinha uma divindade que não era o nosso Deus. Cada nação tinha um panteão de divindades a quem eles serviam. Nesse tempo, todas as nações da terra eram teocráticas. Todas as nações. Não teocrática servindo ao nosso Deus, teocrática servindo ao Deus deles. O Deus deles comandava a nação, o Deus deles definia o conjunto de cultura, conjunto de vida, de funcionalidade. A vida em cada nação era gerida de acordo com o serviço àquela divindade. E toda nação tinha um Deus. Quando uma nação entrava em guerra com a outra nação, na verdade, de acordo com o conjunto de crenças dele, cada deus ia na guerra por sua nação. Então, os deuses também brigavam. E quando uma nação conquistava outra, significava que o Deus daquela outra nação se sujeitou ao Deus da nação anterior. Por isso, quando uma nação conquistava outra nação, eles pegavam os utensílios e as coisas que pertenciam ao templo daquela divindade e levavam para o meio do seu povo, para o templo do seu povo, para dizer que aquele Deus agora é vassalo desse outro Deus. Israel vivia nesse meio
E Israel tinha como Deus o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nesse envolvimento de Israel com as outras nações e nesse envolvimento de Israel com os outros deuses, havia uma proibição pelo Deus de Israel de que eles não se envolvessem com os deuses das outras nações, porque isso seria traição ao Deus de Israel. E é daí, precisamente daí, que vem todas as percepções de pecado. Tudo que é pecado começa com essa ideia de relacionamento com outras divindades. No Novo Testamento, essas divindades que eram deuses de outras nações se tornaram principados, potestades, governadores deste mundo das trevas, se tornaram demônios. O Novo Testamento ajuda a gente a perceber que nenhum daqueles deuses antigos eram realmente deuses. O Amon-Ra, o deus dos egípcios, por exemplo, o Novo Testamento deixa claro que, na verdade, ele era um principado, um demônio. O Zeus, o deus dos gregos, o Novo Testamento deixa claro que, na verdade, não era um deus, era um demônio, governando sobre as outras nações. Deus, Yahvé e os anjos eram peculiaridade de Israel. Quando Israel pecava, se envolvendo com os outros deuses, Israel abria uma brecha, abria uma oportunidade para que as divindades ou os seres espirituais das outras nações invadissem Israel e trouxessem sofrimento para Israel. Um exemplo dessa ideia acontece quando Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel, e Balaão não consegue amaldiçoar Israel, porque o Deus de Israel é muito mais poderoso do que qualquer outra divindade. Um consórcio de divindades daquela região foi formado por Balaão, porque Balaão se gabava de controlar todas as divindades, e Balaão junta 7 divindades e faz 7 sacrifícios ao redor de Israel no deserto, para que aquelas 7 divindades juntas derrotassem o Deus de Israel, e então ele pudesse amaldiçoar Israel e liberar uma praga sobre Israel para destruir Israel. Quando Balaão faz 7 mandingas em 7 montes diferentes ao redor, e ele se prepara para liberar a palavra de maldição sobre Israel, o Balaão ficou possesso. Mas fiquem tranquilos, ele ficou possesso pelo Espírito de Deus. E é basicamente, é exatamente isso que o texto de Números dá a entender. Ele ficou possesso, Deus entrou nele, o Deus de Israel. Ou seja, essa altura, para o Deus controlar o Balaão, significa que todas as divindades que ele invocou para aquele momento estavam tudo amarrado e segura. Possivelmente por uma das mãos só de Miguel. Estou imaginando aqui, porque eu gosto de imaginar essas coisas. O fato é que quando Balaão vai liberar a palavra de maldição, ele estava controlado por Deus, e em vez disso, ele liberou uma bênção. Foi Balaão que abençoou o povo de Israel com riqueza, com prosperidade, com bênção, com avanço, com multiplicação. E foi Balaão que liberou uma palavra que todos nós conhecemos, porque ela é muito repetida no meio do povo de Deus. Toda vez que crente está com medo de macumba, ele libera uma palavra assim: não vale encantamento contra Jacó, nem maldição contra Israel. O que a maioria das pessoas não sabem é que essa fala foi falada por Balaão. Foi com isso que ele deu início à bênção que ele foi liberar sobre Israel, porque ele estava lá para amaldiçoar, mas ele foi tomado e ele disse: não vale encantamento contra Jacó, nem maldição contra Israel. Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel. Israel saiu daquela mandinga toda mais abençoado ainda agora, e a gente fica feliz com isso, mas o que a gente não sabe é que quando aquela bênção toda acabou, Balaão foi visitar o rei que o contratou, Balaque. E quando Balaão visita Balaque, na verdade foi o contrário, foi o Balaque que visitou Balaão para reclamar com ele: eu te paguei caro para você amaldiçoar o povo e você abençoou, que história é essa? E aí Balaão disse: não tem jeito, o Deus deles é mais poderoso do que qualquer outro Deus, ninguém consegue vencer o Deus deles, então não tem jeito. E Balaque, que não é bobo nem nada, botou mais dinheiro na mesa e falou assim: fala a verdade, você quer quanto? Você quer mais dinheiro, não é? Tem mais dinheiro, pode cobrar. E botou mais dinheiro na mesa, e mais dinheiro na mesa, e mais dinheiro na mesa, e finalmente,
com mais dinheiro, a memória de Balaão foi ativada. E ele falou assim, estou lembrando de uma coisa importante. Eu estou lembrando que tem um jeito da gente vencer o povo. O Deus a gente não vence não, porque ele é grande demais. Mas a gente vence o povo. Como? Afastando o povo do Deus. E Balaque pensou, como? Eu, se tivesse um Deus grandão desse, não ia me afastar dele nunca. Então, mas eles não sabem disso. O Deus deles é o Deus único. Ele não divide o relacionamento dele. O Deus deles tem uma característica peculiar dele. Todas as outras divindades conseguem ser o dono em sociedade. Mas esse Deus não consegue, ele não dá conta disso. O negócio desse Deus é o seguinte, ele é o Deus da luz. Se você tiver um pinguinho de treva, já não está mais com ele. O negócio é, ou você está com ele ou não está com ele. E como é que a gente vai fazer para isso nos ajudar? Perguntou Balaque. E Balaão respondeu, Balaque, o lance é o seguinte, a gente convida o povo para uma festa e faz eles adorarem o nosso Deus na nossa festa. Quando eles estiverem adorando os nossos deuses na festa, na cabeça deles, só estão participando da festa. Mas, na verdade, eles estão adorando a outra divindade. O Deus deles, que não divide, sai de cena nessa hora. E aí, essa é a hora que a gente pega eles. Se você estiver perguntando se isso deu certo, deu. Deu certo. Os israelitas foram para a festa, adoraram a Baal Peor, e em todos os rituais lá eles participaram, tudo de brincadeira e participando de uma festa. Mas eles estavam traindo o Deus de Abraão. Nessa hora o Deus de Abraão para de protegê-los. E quando para, Balaão nem precisou de mandinga grande, liberou uma maldição que morreram mais de 20.000 soldados de Israel. No meio da confusão de uma praga matando soldados no meio do acampamento de Israel, o sacerdote Eliezer, que era um homem de Deus, que sabia como é que essas coisas funcionavam, fez um ritual e fez cessar a praga. Por que isso é importante? Para ajudar a gente a ter um vislumbre do que acontece nas batalhas de Israel com as outras nações. Toda vez que Israel estava em pecado, toda vez que Israel abandonava o Deus deles, toda vez que Israel se envolvia com outra divindade, eles fecham o portal da bênção de Yahvé e os outros deuses os atacam. E é por isso, precisamente por isso, que eles estão em Babilônia. O que eles estão fazendo em Babilônia? A Babilônia, estrategicamente, fez mandingas para Israel desde o tempo do rei Ezequias. Isaías capítulo 38 e 39 nos conta desse enviados de Babilônia que vão para Jerusalém. Mas o que eles fizeram contra Jerusalém só funcionou mais tarde, no tempo de Manassés, quando o pecado tomou conta de Israel como um todo e o mal dominou a cidade. Por causa disso, Israel ganhou ou perdeu o direito da proteção e a Babilônia foi capaz de tomar conta, destruir Jerusalém e levar todo o povo de Israel cativo para a Babilônia. E agora esse povo está lá na Babilônia cativo quando o profeta Jeremias escreve uma carta para eles. E por que Jeremias escreve a carta? Jeremias escreve a carta porque havia uma grande confusão acontecendo. Deus disse para Jeremias e Jeremias falou para o povo: vocês pecaram feio, Babilônia ganhou um direito sobre vocês e agora vocês só podem ser salvos daqui a 70 anos. Babilônia tem um direito adquirido pelo seu pecado. Seu pecado deu a eles o direito de eles te prenderem. Agora, vocês estão presos aí. E eu estou daqui advogando a causa de vocês e falando para a Babilônia assim, tá aí na sua casa, tá preso, tá escravizado, mas é meu. Vigia o que você vai fazer com o meu povo escravizado aí na sua casa, porque eu vou te cobrar. Não vou me meter, porque eles abriram a porta para você entrar, mas cuidado que esse povo aí ainda é meu. E Babilônia, chicote no povo. E eles estão lá na Babilônia. Por quê? Porque eles abandonaram Yahvé.
O profeta Jeremias disse ao povo e disse no livro dele: 70 anos é o direito que Babilônia tem. Quando acabar o direito delas, eu vou buscar vocês de volta e vou trazer vocês para a minha terra. Só gente que 70 anos é muito anos. É muito tempo, você não tem ideia. O mundo muda em 70 anos. Várias vezes, a Ana está falando aqui, o mundo muda em 70 anos. Fiquem tranquilos, tenham paciência, daqui a 70 anos tudo vai se ajeitar. O povo não quer saber disso. E aí começa no meio do povo um mover para tentar discordar disso. E aí, entre o povo de Israel, havia aqueles que entendiam, como Jeremias disse: gente, segura a onda, aguenta aí, espera, daqui a 70 anos Deus vai fazer um milagre. Até lá, vamos viver um dia de cada vez, porque só daqui a 70 anos. Tinha gente que aceitava, tinha gente que não aceitava e dizia: Deus não faria isso com a gente. Vamos desembainhar a espada, vamos cair para dentro, vamos atacar a Babilônia, vamos destruir a Babilônia e o império da Babilônia vai cair, nós vamos nos levantar e vamos levar o nosso povo de volta para Jerusalém. E havia aqueles que ficavam no meio. Eu não sei se é ou se não é, e talvez seja, talvez não seja. O que eu vou fazer? E haviam profetas dos dois lados. E os profetas se levantavam do lado que entendia que era para ficar lá os 70 anos, que tal fácil aceitar. E tinha os profetas que eram do outro lado e diziam: não é para aceitar, vamos embora. E Jeremias diz assim, não, versículo 8, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês o encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome e eu não os enviei, declara o Senhor. Imagina como é que fica a cabeça do povo quando ele abre o celular e recebe uma mensagem dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tá tudo bem, vou tirar vocês de Babilônia hoje. Aí ele fica: aleluia. Daí a pouco chega outra mensagem e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos também, não vou tirar vocês hoje, fiquem aí até daqui a 70 anos. E aí você diz: então o Senhor vai te proteger aí mesmo, vai te guardar aí, só vai sair daqui a 70 anos. A cabeça do povo fica assim: mas espera aí que eu vou te mostrar na palavra, porque a palavra não mente. Aí chega a mensagem de WhatsApp com o excelentíssimo doutor pastor fulano de tal, dizendo: olha aqui, vou te mostrando na palavra que o caminho é esse. Daqui a pouco chega outra palavra do outro doutor, também doutor e pastor, formado, apóstolo, dizendo: vou te mostrar na palavra também que não é para ficar. Sabe o que é interessante, irmãos? É que as duas coisas estavam na palavra. Você conseguia apoio na palavra para acreditar que está na hora de desembainhar a espada e botar Jerusalém como foco, vamos voltar. E também tinha apoio na palavra a verdade de: não, vamos esperar, daqui a 70 anos só que vai chegar. Dá para imaginar o coração daquele povo? Angústia, tensão, medo. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? No que eu vou acreditar? Você está notando que fake news não é novo? Não é novo. Nada novo nessa terra. E por que eu trouxe essa palavra para você? Eu trouxe essa palavra para você para ajudar você a entender que Israel estava vivendo como nós. Mas é mais como nós do que você imagina. Porque você só está imaginando o tempo em que a gente está vivendo no Brasil, sendo puxado para
dois lados que parece que vai rasgar a gente no meio. E fazendo a gente perguntar, cadê Deus? E eu sei que dependendo do lado que você tiver, você pergunta cadê Deus de um jeito. Dependendo do lado que você tiver, você pergunta cadê Deus do outro jeito. Mas todo mundo está perguntando, cadê Deus? Que não faz nada. Esse povo que está aqui na Babilônia estão na mesma situação. Cadê Deus? Mas, espera aí, gente, é fácil. Quem é o profeta de verdade? O profeta de verdade é o profeta Jeremias. Vamos acreditar no profeta Jeremias e mandar os outros falsos profetas tudo catar coquinho na beira da praia. Não é fácil? Fácil, moleza, né? Mas quem escreveu que o profeta verdadeiro é Jeremias? Jeremias. E quem me garante que é o Jeremias, então, já que foi ele que falou que os outros são falsos? Sabe o que os outros falaram, irmãos? Falaram assim, falso é o Jeremias. Aposto que o Jeremias ganhou uma graninha da Babilônia para mandar o povo ficar quieto. E agora? Toda semelhança é mera coincidência. Mera coincidência. Eles tinham lá profetas de verdade, falsos profetas e muitas fake news. Com dois caminhos possíveis para seguir. A gente vai esperar, a gente vai seguir em frente. Deus está do lado de cá ou Deus está do lado de lá? E isso complica. E o que eu quero colocar para você da complicação é porque a igreja dos nossos dias está vivendo aquilo que aquele povo estava vivendo. Mas não só do jeito que você está pensando, porque eu sei que você está pensando, já deu para dar uma lida em vocês, vocês já estão pensando que eu sei. Não só desse jeito. A igreja, gente, é um povo de Deus na terra que não pertence a ela. Sabe a fala do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, quando o Paulo disse que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não foi uma fala bonitinha para a gente decorar e sair por aí falando. A ideia por trás de Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho implica exatamente que a igreja de Jesus é uma nação sem território. Israel era uma nação com território. Ele era o povo de Deus. Onde é que o povo de Deus morava? Lá em Israel. Aquele é o povo de Deus naquele lugar. Mas no Novo Testamento, Deus levantou um povo de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações, de todos os lugares. Gente tirado do império das trevas. Porque lembra que no Velho Testamento, falei para vocês agorinha, cada nação tinha uma divindade. Todas essas divindades eram pagãs. Todas essas divindades eram principados e potestades. Paulo fala desses principados e potestades em Efésios capítulo 6. Esses seres espirituais das trevas que governam o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Quem governa o mundo não é Yahvé, quem governa o mundo é o maligno. E Deus começou um novo povo a partir de Jesus, uma nova nação. Israel parou o processo de produzir frutos para Deus e começou uma nova nação a produzir frutos para Deus. Uma nação chamada eclesia, chamada igreja, nomeado no capítulo 16 do livro de Mateus. Uma nova nação começa, uma nação para Deus, só que essa é uma nação que não tem terra, que não tem território. Ela é tirada de todas as tribos, povos, raças, nações, lugares. Tem gente de tudo que é lugar do mundo que passa a pertencer à igreja. E imediatamente, quando ele passa a pertencer à igreja, ele não é mais daquela nação e não pertence mais àquela divindade. Por exemplo, alguém do Egito. Nasce no Egito, ele é de Amon-Ra. Mas aí lá no Egito, ele nasceu lá, ele era de Amon-Ra. Ele levanta a mão e diz, eu quero que o Senhor Jesus seja meu Senhor.
Ele nasce de novo e agora ele não é mais de Amon-Ra, porque ele foi transferido do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Mas onde é que ele mora agora? No território de Amon-Ra. Mas ele não é de Amon-Ra, mas ele está lá. E Amon-Ra, de vez em quando, vai lá para perguntar, tem certeza? Dá uma apertada, dá uma complicada na vida. Tem certeza que você quer ir para esse lado? O lado de cá é mais tranquilo. A igreja, irmãos, é isso. A igreja de Jesus é isso o tempo todo. A gente não tem lugar nesse mundo. Essa terra não é nossa. A gente está aqui de passagem. Nós somos um povo que foi tirado do império das trevas, dos reinos das trevas, dos principados e potestades. A gente foi arrancado de lá e passamos a pertencer ao reino do Filho de Deus. Mas é um reino que não tem lugar no mundo. A gente não tem uma nação. A gente não tem um povo para chamar de nosso. A gente não tem um sistema político para chamar de nós. E nisso, nós nos assemelhamos a Israel quando ela estava dentro da Babilônia, porque Israel, dentro da Babilônia, eles foram arrancados de Jerusalém e foram morar na Babilônia na tentativa de Nabucodonosor de fazer eles virarem babilônios. Mas quando eles chegaram lá, eles não viraram babilônios. Eles chegaram lá, eles continuaram sendo judeus e continuaram servindo ao Deus de Israel, morando dentro da Babilônia. Eu estou morando na Babilônia, mas eu não sou babilônico, eu sou judeu. E eles continuaram com essa crença, com essa firmeza. Muito parecido com a gente. Porque a gente, irmãos, a gente vive no mundo, mas a gente não é do mundo. Toca em alguém perto de você e diga para ele assim, vive no mundo. Diga, você vive no mundo, mas você não é do mundo. A Babilônia tinha as políticas dela, tinha os padrões dela, tinha os desejos dela, tinha o que ela pretendia. E tinha umas guerras internas da Babilônia. E os judeus estavam lá. Às vezes, Daniel estava no poder. Por exemplo, no reinado de Nabucodonosor, Daniel era o líder dos magos e sábios da Babilônia. Ele estava no topo da política de Babilônia. Mas, quando chega no capítulo 5 de Daniel, a gente percebe que Daniel não fazia parte do governo. Porque teve um mover lá e Daniel foi tirado. Mas ele ainda era o Daniel. As políticas vão, vêm, vai, muda, e Daniel está lá no meio do povo. Israel está lá no meio do povo com a sensação de, eu não sou daqui. Mas a Babilônia precisa fazer as coisas dela funcionar. E como ela precisa fazer as coisas dela funcionar, e tem judeus em lugares estratégicos. Por exemplo, no capítulo 6 de Daniel, Daniel fazia parte, de novo, do alto governo persa. O governo babilônico caiu, os persas assumiram, e nesse assumir dos persas, Daniel foi trazido de volta para o governo. Inclusive, ele não foi trazido para o governo dentro do governo persa, ele foi trazido ainda dentro do governo babilônico, porque Belsazar, ao morrer, botou Daniel no governo de novo. E quando os persas assumiram, Daniel estava lá, eles aproveitaram Daniel. E Daniel se torna parte do governo. Nesse momento, no capítulo 6, houve uma manipulação política para tirar Daniel do governo, porque Daniel estava empurrando as coisas para um lado melhor. E aí jogaram Daniel na cova dos leões. Vocês conhecem essa história. O fato é que a Babilônia tem as políticas dela, e o povo está lá no meio. Às vezes tomando partido de um lado, às vezes tomando partido de um outro, mas sempre sabendo, eu não pertenço a isso aqui, isso não sou eu. Mas isso gera confusão na cabeça. E é por isso que o profeta Jeremias escreve a carta. Escreve a carta para dizer para eles, existe o bom, existe o ruim, mas também existe o tempo. As coisas boas acontecem, as coisas ruins acontecem, mas tem tempo para tudo. Deus tem um tempo para as coisas acontecerem.
E Deus não vai fazer nada fora do tempo dele, só porque o profeta disse que vai fazer. Daqui a 70 anos vou tirar vocês da Babilônia. Beleza, Senhor. Amanhã o profeta aparece e fala, Deus mudou de ideia, vai tirar a gente hoje. Deus não vai tirar, Deus vai fazer o que ele planejou fazer, porque Deus tem um plano. E quando a gente, irmãos, não entende o princípio do tempo, a gente fatalmente vai ficar frustrado, decepcionado com Deus, chateado com Ele, pensando assim, eu queria muito que Deus fizesse, e Ele vai fazer. Porque, gente, é lógico que Deus é do bem e não do mal. É claro que Deus quer o bom e Deus não quer o mal. É claro que Deus quer o certo e não o errado. É claro que é dele a luz e não as trevas. Claro, mas tem tempo. Tem hora, tem momento exato para Deus operar. E é por isso que Jeremias escreve e fala assim, gente, daqui a 70 anos vocês vão sair da Babilônia. Antes disso, não. E Deus não só disse, através da carta de Jeremias, que vai ser daqui a 70 anos, mas disse para o povo o que fazer enquanto isso. E para você que está se perguntando assim, e para quem ficava se perguntando se Jeremias estava certo ou se o outro? Os conselhos de Jeremias valia para qualquer um. Qualquer dos lados pode seguir os conselhos de Jeremias. E uma das coisas mais importantes dentro do conjunto do conselho de Jeremias é que Deus tem um plano. E o plano de Deus está acontecendo agora. Se tiver bom para você, o plano de Deus está acontecendo agora. Se tiver ruim para você, o plano de Deus está acontecendo agora. A fala do profeta Jeremias, no versículo 11, é assim, ó. Porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Porque isso precisa ser dito. Porque é preciso, no meio da confusão, quando eu não sei se essa fake news está certa, ou se é fake news, porque se estiver certo não é fake news, né? Ou se é fake news, porque as coisas estão tão confusas que ninguém sabe de nada. De nada. Na verdade, irmãos, a gente vive um tempo em que você tem que escolher no que você quer acreditar para não ficar doido. Porque é tanta possibilidade que você vai pirando, daqui a pouco a cabeça explode. E eu estou numa posição que me dá uma possibilidade de leitura fenomenal, porque eu escuto as pessoas. Elas vêm a mim e me falam dos dramas dela. E todos os lados vêm a mim, irmãos. Todos os lados. Não é um lado só, todos os lados. Sentam à minha frente e chora a sua dor. E todos os lados têm certeza absoluta de que enquanto ele fala da dor dele, está fazendo sentido para mim que a dor dele está certa e a dos outros está tudo errado. Israel estava vivendo isso naquele momento. E Jeremias falou para eles assim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Você não tem que descobrir qual é o lado certo. Você só tem que saber que Deus tem um plano. Se você entender isso, Deus tem um plano. Então você vai conseguir ficar quieto, ficar em paz, tomar as posturas que você entende que precisam ser tomadas, mas tomar as posturas em paz, sem ansiedade. Porque não importa as posturas que aquele povo tomava. Se eles não entendem que Deus tem um plano, eles vão tomando a postura morrendo de medo. Por quê? Porque não importa que postura você tomar. Em tempos de fake news e de confusão de informações, qualquer lado que você escolher, você vai dar um passo e sentir ansiedade. Mais um passo e sentir ansiedade. Mais um passo e sentir ansiedade. Porque no fundo, todo mundo sabe que talvez eu esteja errado. Isso é inegável. A gente nega para sobreviver. Porque se você escolher um lado, você vai negar o outro para sobreviver, porque senão você pira. Mas, de fato,
você dá um passo e pergunta, será que esse é mesmo? Porque se não for, estou encrencado. Porque cada vez que eu dou um passo para dentro, eu me comprometo com esse lado e arranjo inimigos do outro. Ai, meu Deus, como é que vai ser o Natal da família esse ano? Porque pode ser que eu esteja errado. E a dor vai gritando. Aí, Jeremias fala assim, ei, calma. Deus tem um plano. E o plano de Deus é bom. Qual é? É para daqui a 70 ou é para hoje? Não importa. Se for para daqui a 70, quem vai fazer é Ele. Se for para hoje, quem vai fazer é Ele. Então, quieta. E o que eu vou fazer? Faz o que dá para fazer dentro da sua crença, dentro da sua fé, mas faz em paz. Sem o peso de que, ai meu Deus, se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a dele, Deus sempre vai fazer a dele. O que Deus não vai fazer é deixar você controlar ele. O que Deus não vai fazer é se tornar sua ferramenta. Você que é ferramenta dele. Mas Deus vai fazer, Deus tem um plano. Próxima colocação de Jeremias, logo depois que ele entende, ou que ele coloca que Deus tem um plano, é que ele vai dar um conjunto de ferramentas para o povo lidar com esse momento de tensão, de medo e de confusão. E a primeira é: aceita a vontade de Deus. Mas pastor, como é que eu vou aceitar a vontade de Deus se eu não sei qual é? Você não tem que saber qual é para aceitar. Aceita a vontade de Deus. Aceita que, seja lá o que Deus tem para você, é bom. Que Deus sabe de coisas que você não sabe. Olha a fala de Deus, ou a fala do profeta Jeremias no versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. A ideia primeira desse versículo é: aceita que a vontade de Deus é a melhor. Se ele te quer em Babilônia por 70 anos, lutar contra isso vai servir para quê? Se ele não te quer em Babilônia durante os 70 anos, é ele quem vai te tirar, então fique em paz. Ele vai te tirar. Ele não te quer em Babilônia, não. Então ele vai tirar você daí. Se é para daqui a 70 anos, fique em paz. Se é para agora, fique em paz também. Aceita a vontade de Deus. E aí você se livra dessa ansiedade, desse peso. Toca no irmão do lado e fala para ele assim: aceita a vontade de Deus. Segunda direção do profeta. Primeiro, aceita a vontade de Deus. Segunda direção do profeta: faça o que você pode para melhorar a Babilônia. O que você pode. Eles não eram reis de Babilônia. Eles eram o povo que operava em Babilônia. Então a ordem para eles é: busquem a prosperidade da cidade onde você está. Você vai consertar a Babilônia? Não, porque aí é Babilônia, não é sua casa. Você vai melhorar a Babilônia? Talvez sim. A ideia é: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque se a prosperidade vier sobre a cidade onde você está, você também prospera. Ou seja, essa não é a minha cidade de Jerusalém, então eu não vou deixar esse povo encher meu coração. Eu não sou daqui. Mas eu estou aqui, então eu vou trabalhar o que eu puder. O que eu puder, porque esse não é meu, eu não controlo aqui. Irmãos, talvez aqui esteja o lugar onde a gente está sofrendo mais, porque a gente está tentando fazer coisas que a gente não pode. E registra isso. Se você pode fazer, faz. E fique em paz. Faz mesmo. Faz o que puder fazer para melhorar a cidade, para melhorar a Babilônia. Mas não carrega o peso de consertar, porque essa é a Babilônia. Ainda é a Babilônia. E quando você fizer o máximo para melhorar e der uma melhorada, ainda será a Babilônia. A nossa terra não é aqui. Então, número 1, aceita a vontade de Deus. Número 2, faz o que puder para melhorar. Mas o que puder, sem o peso de eu vou mudar o mundo. Porque esse não é seu chamado.
Vai lá, pastor, eu consigo fazer intervenções na política, eu consigo fazer mudanças nas leis, eu consigo estar no meio desse povo, eu consigo melhorar muito as coisas. Faça! Se Babilônia pode melhorar, é bom que ela melhore, porque você e os seus estão lá. A fala é, busque a prosperidade da cidade, porque se ela piorar, você piora junto. E se ela melhorar, você melhora junto. Enquanto isso, você está aqui, então faz. Mas se você não pode fazer, não sofre com isso não. Porque essa não é sua casa. Sua casa é outra e daqui a pouco você volta para casa. A terceira coisa que Jeremias diz é: dependa de Deus e não das informações. Isso é importante, porque Jeremias está dizendo assim, sua ansiedade, palavra de Jeremias, por favor, não ponham isso na minha conta. Foi Jeremias que falou, não fui eu. Jeremias está dizendo assim, sua ansiedade, sua necessidade de controle, encoraja o profeta a profetizar para você o que você quer que ele profetize. Jeremias que falou, não fui eu, pelo amor de Deus, não ponha isso na minha conta. E isso, gente, é um padrão que gera confusão. O meu tempo acabou. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia te contar de uma pessoa que me procurou revoltada com uma profeta. Ela estava muito revoltada. Porque ela estava muito revoltada. Não vou contar não, gente. Ela estava muito revoltada com a profeta. E era uma profeta conhecida na cidade. Estava revoltada com a profeta porque a profeta tinha profetizado para ela que algo ia acontecer. E passou 3 meses e o algo não aconteceu. E um dia ela acordou chateada, magoada, ferida. E ela me procurou para falar mal da profeta, porque ela sabe que o meu dom não gira em torno da subjetividade. O meu dom é muito objetivo. Muito claro de estudar, de entender, de ver como é que funcionam as coisas. A subjetividade é para os profetas. Meu dom está mais na área de mestre. E ela me procurou imaginando assim, como ele não está do lado de lá, ele vai me dar razão. E ela chegou e falou mal da profeta. E falou. Ela estava precisando desabafar. E quando ela terminou de desabafar, eu falei para ela assim, vou te contar o que aconteceu nesse dia. Você chegou na casa da profeta, sentou no banquinho que fica na frente da casa dela, e vocês ficaram ali conversando por mais ou menos 1 hora. E durante essa 1 hora em que você estava conversando, você foi contando para ela o que estava acontecendo na sua vida. Eu perguntei, estou acertando até aí? Ela disse, tá. Depois, num dado momento, depois de bater um papo com ela, sentado no banquinho na frente da casa dela, ela falou assim, vamos orar? E aí vocês entraram para dentro da casa para orar. Porque é assim que funciona. Vamos orar. E aí lá dentro, no meio da oração, na hora que vocês começaram a orar, a irmã te disse isso que ia acontecer na sua vida. Estou acertando? Ela disse, tá. Então eu disse para ela, vou te contar por que ela profetizou isso. Porque você manipulou ela para profetizar o que você queria ouvir. Jeremias está dizendo assim, vocês encorajam os profetas a profetizar o que vocês querem ouvir. Em outras palavras, você manipula o profeta para ele dizer o que você quer ouvir. E registra, eu não falei isso, foi Jeremias, só estou repetindo a palavra do profeta. Quer reclamar, reclama com ele. Não fui eu que inventei isso. E Jeremias está dizendo para eles assim, olha, dependa de Deus, não das informações que os profetas trazem. Escuta isso, irmãos. O papel do profeta não é dizer o que você deve fazer. Não, o papel do profeta deve ser inspirar a sua fé. E quando o profeta inspira você a acreditar em algo que você já queria acreditar, não tem nada a ver com ele, tem a ver com você. Deixa eu te contar. Deus está te chamando para depender dele. E se você depende de Deus, e se é em Deus que você está confiando, não importa se a água corre para o norte ou para o sul, para baixo ou para cima, Deus é seu Deus e Ele vai fazer um milagre.
E eu volto a te dizer, no ponto anterior, que se você pode fazer alguma coisa, não deixa de fazer, não, faz. Pode fazer, faz. Não tem problema fazer, mas não faz como quem é responsável por carregar o peso do mundo nas costas, porque isso está te matando. Várias pessoas me ligaram essa semana perguntando: pastor, crente pode ir na manifestação? Não é pecado, não. Eu não estou protestando contra o governo. Não, por duas razões. Minha resposta para todo mundo: não. Não tem nada de errado. Por duas razões. Número um, porque a Constituição do Brasil, o estado de governo que a gente tem no Brasil, que é um governo democrático, permite isso. Se você estivesse num daqueles países do Oriente Médio onde o rei proíbe isso, então você estaria indo na contramão do rei. Mas no Brasil, isso faz parte da lei. Então não é pecado, não tem problema nenhum. A segunda razão é porque quem está no governo agora não é aquele contra quem as pessoas estão protestando, é outro. Então, até lá, ele não é o governo. Quando ele for, faça o favor de respeitá-lo. Porque ele é a autoridade. Quando ele for autoridade, respeite-o. Não é pecado. Não tem problema. Mas tem uma coisa que é problema, irmãos. Tem problema quando o indivíduo vai para a rua com o coração cheio de ansiedade, quase explodindo de tensão, de medo, de raiva. E quando ele vai para a rua achando que ou ele faz ou ele muda, ou vai dar tudo errado, porque Deus não é Deus mais, porque Deus não vai fazer mais milagres se não for do jeito que ele está achando que é. Então é preciso confiar em Deus e não nas informações. Sabe, fake news não atormenta, não endoida a cabeça de quem está confiando em Deus. Porque não importa que informação trouxerem. Eu não estou confiando na informação, eu estou confiando em Deus. Aqui, esse povo estaria muito bem. Se Jeremias estivesse certo, ai meu Deus. Mas, e se os outros falsos profetas estiverem certos? Ai meu Deus, eu não sei quem está certo. Precisa saber? Não. Não precisa saber. Porque eu estou confiando em Deus. Se eu estou confiando em Deus, eu não estou confiando nem na minha fé. Eu não estou confiando nem na minha perspectiva, nem no meu entendimento. Eu estou confiando em Deus. E eu vou seguir em frente no meu conjunto de crenças. Eu vou crer e vou seguir em frente, confiando nele. E se eu estiver errado? Se eu estiver errado, Deus vai me tirar desse caminho, vai me botar no caminho que é dele, porque é nele que eu confio. Outro conselho de Jeremias que independe e vai melhorar a sua vida se você praticar. Esse último foi: dependa de Deus e não das informações. O próximo é: busque a Deus e mantenha-se em comunhão com Ele. Sabe, versículo 12, 13 e 14, o profeta Jeremias diz assim: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar aonde os deportei. Se vocês buscarem a mim, vocês me acharão. Por que buscar a Deus é tão importante? Buscar a Deus é importante porque Deus dá energia para a gente lidar com esses tempos confusos. Porque ninguém, irmãos, pode dizer que tem certeza absoluta que está indo na direção certa quando você pensa que tem um Deus soberano. E eu não estou dizendo que o seu lado pode estar errado. Mesmo o seu lado estando certo, ainda assim você não pode dizer que está no caminho certo. Porque, às vezes, o que Deus estava fazendo não estava muito certo na história. E aí você não sabe. Quer um exemplo? Quando Jesus morreu na cruz, aquele caminho não estava muito certo. Não estava. Pergunta para qualquer um que estava vivendo no tempo em que Jesus morreu na cruz, e ele ia te falar assim: doideira, aquele homem não merece morrer naquela cruz, não. Isso está tudo errado. Como assim o Deus de Abraão
caiu numa esparrela dessa de deixar um homem justo desse morrer. E quem é que estava levando o tal do homem justo para a cruz? Yahvé, o Deus de Abraão. Então não, irmãos, só porque o meu raciocínio diz que esse é o caminho de Deus, às vezes não é. E sabe o que é melhor? Você não tem que saber se é. Você só tem que confiar nele e viver um dia de cada vez e acreditar. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe. E talvez o caminho de Deus esteja dentro da minha perspectiva. E talvez não. Mas é tudo que está acontecendo ao redor, não importa. Porque é em Deus que eu confio, não é em nada disso. Registra. Não tem problema nenhum você fazer o que você pode fazer, desde que você não se sinta Deus fazendo isso e não queira consertar o mundo com isso. Próximo conselho que Jeremias dá é: não pare de acreditar que Deus tem um plano, não importa para que lado que as coisas vão. Deus sempre tem um plano. Por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, Deus tinha um plano. Não tinha? Tinha. Quando Tiago foi morto, em Atos capítulo 12, e Pedro foi para a cadeia, Deus tinha um plano. Não tinha? Deus tinha um plano. E sabe o que é mais estranho do plano? Tiago morreu e Pedro foi solto da prisão. Então Deus tem os preferidinhos dele? Não, irmãos, Deus não tem os preferidinhos dele, Deus tem um plano. Qual parte do plano você não entendeu? Deus tem um plano. Ele tem um plano para o Tiago que morreu, ele tem um plano para o Pedro que foi liberto da prisão. Tudo faz parte do plano. E se você confia nesse Deus, você aquieta o coração. E você anda no escuro, como se estivesse no meio-dia, com a luz inteira, tranquilo, sossegado, pisando firme e confiando que esse Deus tem um plano. Até cantarolando: Deus tem um plano, Deus tem um plano para mim. Viu? Até compus uma canção. Eu termino com isso. Deus não te chamou para realizar. Ele te chamou para ser. A dor que ocupa o coração da igreja hoje e a dor que ocupa o coração do povo de Israel na Babilônia é a mesma dor que ocupou o coração dos discípulos de Jesus logo após a ressurreição. Na verdade, ocupou o coração dos discípulos de Jesus quando Jesus foi crucificado. Porque os discípulos de Jesus esperavam que Jesus fosse o Salvador. Mas não o Salvador como a gente quer, como a gente entende hoje. O Salvador no tempo dos discípulos era outra coisa. Naquela época, Roma dominava o mundo, controlava a política do mundo e mantinha todo mundo debaixo de rédea curta, igual Nabucodonosor na Babilônia. E quando Jesus morreu na cruz, a dor dos discípulos foi: ai, meu Deus do céu, cadê? Deu tudo na água, deu tudo errado, não era assim. E aí Jesus ressuscita. Viva! Qual é a primeira pergunta que eles fazem para Jesus quando tiveram um encontro com ele depois da ressurreição? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Qual a primeira pergunta? Então, agora que você ressuscitou, nós vamos dominar o mundo, né? Vamos acabar com Roma, destruir os inimigos, construir uma nova cidade de ouro aqui, e vai ficar tudo bem. Agora é assim, né? Porque essa é a dor da alma humana. É a dor de querer controlar tudo. E sabe qual a resposta de Jesus para eles? A pergunta deles é agora que você vai dominar o mundo? Jesus disse: não é da sua conta saber quando é. E eu não estou exagerando, Jesus disse exatamente isso. Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, por sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis
O seu chamado, irmãos, é para ser. Inclusive, deixa eu ajudar você a entender isso. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A gente esquece tudo que estava no começo do versículo e a gente só consegue pensar na escalada. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Oh, meu Deus! A gente só pensa na escalada. Mas a escalada, irmãos, não é escalada. Não é. Jesus estava falando de uma palavra: sereis. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis. Você foi chamado para ser. E você vai ser onde quer que a coisa andar. Onde quer que Deus te colocar. Porque é assim que a gente confia que Deus tem um plano. Quando você confia que Deus tem um plano, você entende que tem um jogo sendo jogado no tabuleiro. Tem um jogo, está sendo jogado no tabuleiro. Mas você não é o jogador. Você é o peão. Então, para de tentar entender e seja o que Deus te chamou para ser hoje, agora. Agora, o que você está entendendo que Deus mandou você ser? Seja. Pastor, mas isso aqui vai dar no quê? Não importa, não é da sua conta. Talvez dê em alguma coisa e talvez não. Por favor, não me entenda como alienado, porque de fato não sou. Eu amo o Brasil e eu quero o melhor para o Brasil, porque eu estou aqui. A fala de Jeremias é a minha fala. Se o Brasil não funcionar, não funciona para mim também. Então, eu quero o melhor para o Brasil. Então, não estou não alienado. Eu estou sofrendo com todo o sofrimento e com toda a tensão e com todo o peso que o Brasil está passando. Mas o que eu quero te contar é que encher seu coração de ansiedade e parar de confiar que Deus está no controle não vai melhorar as coisas. Vai piorar. Odiar o seu irmão que pensa diferente de você não vai melhorar as coisas, vai piorar, porque a igreja é muito mais poderosa quando ela está em unidade. Sabe o que eu sonho? Eu sonho com os discordantes de mãos dadas, clamando e dizendo: Senhor, salva o Brasil. Porque os discordantes concordam numa coisa. Os discordantes concordam que o que Deus tem para o Brasil é o melhor. Ou esse Deus não é o seu. Se for o seu Deus, não importa de que lado você está. Você tem que concordar que o que Yahvé tem para o Brasil é o melhor. Então, meu sonho é que os discordantes concordem em orar e pedir para Deus fazer a intervenção. Por que estou te contando isso? Para você não pensar que eu não estou querendo o melhor para o Brasil e que a minha tranquilidade, a minha serenidade tem a ver com alguém alienado. Não, não tem nada de alienação na minha cabeça. Na verdade, na minha cabeça tem fé. E eu estou te chamando para esse mundo. Porque você vive muito melhor nesse mundo da fé. Porque no mundo da fé, nada pode dar errado. Porque Deus está no controle. Não está? Paulo disse uma coisa para os hebreus. Ele disse: mais um poucochinho de tempo e o que há de vir virá. Então, mantém seu coração em paz, mais um poucochinho de tempo. Mantém sua oração firme, mais um poucochinho de tempo. Clame pelo Brasil, mais um poucochinho de tempo. Independente de como você está interpretando as situações, sua interpretação pode estar errada. Confie em Deus e ore, entrega na mão dele e fique em paz. Deus está fazendo algo que talvez você não entenda. Talvez. E talvez você entenda. Mas daqui a pouquinho nós vamos entender se o que você estava pensando era a verdade. Mas independente se o que você estava pensando estava certo ou errado, Deus está certo. Isso basta para a gente. Deus vai fazer alguma coisa. Irmãos, quando eu olho para o que acontece na cruz,
e com o que acontece na cabeça do povo que estava com Jesus, aquelas multidões que viram Jesus pregando, ensinando, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, quando viram ele pregado naquela cruz com uma sentença de condenação, quando eles viram isso, a cabeça deles pirou. Mas hoje nós olhamos para a mesmíssima cena e dizemos, graças a Deus que aquela cena aconteceu. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a gente não sabe de nada, irmãos. O nosso julgamento ele é muito curto. A gente não tem informação suficiente para ter tanta certeza quanto a gente está tendo. A gente precisa abrir o coração, ficar em paz e confiar que Deus está fazendo. E dar um passo de cada vez. Repito, faz o que você acredita que está certo fazer, mas faz sendo crente. Faz sem deixar sua fé de lado, eu vou ali fazer política e deixa Deus de lado. Não, leva Deus para seja lá o que for que você vai fazer e faz dentro do seu conjunto de crença. Não deixa de ser crente para fazer nada. Vai como crente. Haja como quem confia em Deus. Eu preciso terminar porque o nosso tempo já foi. Fique de pé. Eu não acreditei muito no ar de vocês, viu? Vou te dar uma segunda chance. Eu vou terminar agora. Louvor, música para abençoar o povo. Deus está te chamando para duas coisas. Na verdade, Deus está te desafiando para duas coisas. Primeiro, para você entender que Deus tem um plano para você. E o plano dele vai se cumprir. Segundo, para você sair do desafio de mudar o mundo e entrar no desafio de ser testemunha. Onde quer que você estiver, a sua missão na vida é ser, não fazer. A nossa mentalidade nos treinou para pensar que a gente tem que dar resultado para Deus. Mas o resultado que Deus espera de você é ser. Jesus disse em João 15 que o ramo que não der fruto é cortado. E a gente fica pensando assim, eu tenho que dar resultado. Mas fruto não é o resultado que a gente pensa. Fruto é o fruto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito não nasce das minhas mãos. O fruto do Espírito nasce na minha alma, brotando da energia do Espírito nascido de novo. O fruto do Espírito tem a ver com quem eu sou. Por aí. O chamado de Deus para mim é para ser. Seja filho de Deus, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, seja testemunha, seja onde você estiver. Onde é que Deus vai te levar? Não sei. Seja onde Ele te levar. Deus te colocou para ser o presidente da República. Seja homem de Deus lá. Deus te colocou para ser senador. Seja homem de Deus lá. Deus te colocou para trabalhar num gabinete. Seja homem de Deus lá. Seja mulher de Deus lá. Deus te colocou para ser o faxineiro da casa da irmã Joaquina. E se você conhece a irmã Joaquina, sabe que faxineiro na casa dela não deve ser fácil, né? Seja homem de Deus lá. Para vocês que conhecem a irmã Joaquina, uma pessoa me encomendou o livro da irmã Joaquina. Onde Deus te colocar, seja. Porque Deus te chamou para ser, não para fazer. Não é quanto de resultado você produz que te define. É quem você é no lugar onde você está que te define diante de Deus. E mais, Deus não vai te dar galardão contando o que você fez por números. Deus vai te dar galardão contando quem você foi, onde você foi colocado. Então, tem duas coisas da parte de Deus para você hoje. 2 chamados, 2 desafios. Aceite que Deus tem um plano. E aceite que seu chamado é para ser, não para dar resultado. Talvez não dê resultado, irmãos.
Mas seu galardão está garantido se você for a pessoa que Deus te chamou para ser naquele lugar.